Olá, nosso primeiro episódio aqui da primeira temporada do PodMedcast, um projeto aqui da nossa agência Conecta Growth, um projeto nosso, inclusive, aqui, meu, Jean Lipter, jornalista, e do Dr. Rômulo Torres. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário de quem estiver aí escutando nosso podcast. É um prazer a gente estar aqui podendo, digamos assim, contribuir com muita informação a respeito de saúde, prevenção, promoção e de forma natural ou não, mas o nosso objetivo aqui vai ser sempre falar sobre saúde nas mais diversas áreas, não só da medicina, como odontologia, fisioterapia, enfermagem e todos os outros profissionais. E hoje temos o prazer aqui, ele que já levou um banho antes de chegar aqui, né? São Paulo é a terra da garoa, doutor. São Paulo é a terra da garoa. O senhor já está acostumado, mas é um cliente nosso, é um amigo, é um baita de um profissional e vai contar um pouquinho sobre a sua história, desde antes da medicina até chegar, né, a quem ele é hoje, uma referência na sua cidade e toda a região. Doutor Dimas, é um prazer recebê-lo aqui no PodMedcast. Olá, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui, você não tem a dúvida, viu? Muito esperado, ansiado por mim, muito legal. Vamos lá, Rômulo, vou deixar você começando o bate-papo com o doutor aí, viu? Então, a gente tem algumas perguntas para fazer e é justamente essa questão, né? Nós médicos, a gente tem algumas barreiras e alguns preconceitos que a gente carrega, digamos assim, por parte da história, principalmente com relação a produtos derivados do cannabis. E a gente sabe dos efeitos que tem. Eu, como prescritor, sou médico acupunturista, anestesiologista e também prescritor de produtos à base de cannabis. E eu gostaria de saber o que motivou o que deu start nessa nova jornada dentro da sua carreira, após já tendo tanto tempo como pediatra. Bom, eu comecei, acho que o que deu o start, realmente, eu não tinha pensado nisso ainda, olha que engraçado, mas o que deu o start, na verdade, eu acho que foi o número de crianças com autismo que eu estou atendendo, que foi crescendo. Pirassununga tem a PAI lá, que ela é SER4. E tem a diretora da área de autismo, que ela foi para Carolina do Norte, fez um curso, e ela virou referência, vem gente do Peru, da Argentina, lá para a PAI de Pirassununga. E as pessoas até saem desses países e vêm morar em Pirassununga para poder tratar lá na PAI. Com isso, você aumenta o número de autistas, né? Porque eles, apesar da PAI atender, eles têm resfriado, gripe normal, e aí procura o médico. E que eu comecei a ver um aumento, comecei a ter um contato maior. Tinha bem ideia do que era autismo, mas não tinha um substrato legal para poder enxergar essa criança de modo diferente. E aí foi um desafio me aproximar, porque eu sou um pediatra que chega a criança, eu ponho ela no colo, eu brinco, eu faço cosquinha, eu faço brincadeira mágica, eu adoro fazer essas coisas, entendeu? Eu divirto as crianças. E com o autista, principalmente, olha, quase 90% eles realmente recuam frente a qualquer contato. E hoje eu posso me gabar, estava até dizendo para você, que os autistas que eu atendo, e não são poucos, todos eles permitem a minha aproximação, eles riem comigo, ou pelo menos mostram o prazer de eu estar ali manipulando, brincando, vendo garganta, ouvido. E aí surgiu isso. Minha nora mandou um encarte sobre o uso de derivados da cannabis em autismo, por exemplo. E foi aí que me deu o estalo. Foi no congresso do IQEM
E, nossa, que me abriu um mundo muito legal, porque além de você estudar, eu estou tendo que estudar neurologia, que para mim é desculpa, a boca do inferno, porque é terrível você estudar neurologia. É o calo no sapato de todos os estudantes de medicina. Nossa Senhora! E então me abriu isso aí, eu estou, por incrível que pareça, começando a gostar de estudar neurologia. Me abriu o caminho para eu fazer, e estou fazendo uma pós-graduação em autismo infantil. Então, isso para mim mudou o meu foco de vida médica, digamos assim. Da minha vida como médico mudou. Abriu um cenário maravilhoso, passou a ser um desafio, né? Isso é muito legal, porque até agora sai do plantão de pediatria, vai para casa um pouquinho, vai para o plantão de pediatria, volta para o consultório, vai para o posto, e isso vai se tornando uma rotina que acaba, não digo tirando um pouco da vontade, porque eu sou maluco por pediatria desde os 10 anos de idade que eu falei que eu ia ser pediatra. Mas acaba cansando, você fica mais, sabe? Tem horas que eu tenho que me puxar a orelha, porque está caindo a atenção que eu dou para a criança. No plantão, no consultório, no posto de saúde, a mesma atenção. Eu acho que todo mundo merece ser bem tratado e com cuidado, né? Independente se é no SUS ou no particular. Não me importa, não me importa, realmente não me importa. Então, eu às vezes percebo que eu estou caindo nessa atenção que eu dou, falo, ai meu Deus, e é por causa dessa mesmice, ou quase isso, né? Porque cada um é cada um, cada pai tem um tranquilo, outro nervoso, outro que chega chorando. Mas mesmo assim continua sendo, né, não tem muita coisa diferente. E isso do canabidiol e também do autista abriu um mundo muito novo para mim, que eu estou muito animado, muito entusiasmado com isso. Ah, legal. E em relação, a gente está falando aqui, produtos derivados de cannabis, e como o nosso público nem sempre vai ser um público da área de saúde ou um público informado, o senhor poderia falar um pouquinho dos produtos derivados de cannabis e algumas aplicações? Olha, cannabis tem mais de 400 produtos, né, derivados. E, obviamente, existe um preconceito muito grande contra isso, porque, queira ou não queira, o pessoal fala, não é cannabis, mas é maconha. Né, derivado da maconha. Não tem como você mudar esse nome. E isso choca um pouco o paciente. Né? O que a gente tem dos derivados, os principais, carro-chefe é o canabidiol, né, que trata uma gama muito grande. Ele age muito bem no nosso organismo, porque nós temos receptores chamados endocannabinoides, no corpo todo, né? São mais de 140 receptores espalhados. Você tem endocannabinoide no leite humano, né? Isso foi descoberto agora há algum tempo. E provavelmente por isso que o bebê também fica mais tranquilo quando mama. Então, você usar o canabidiol, o tetrahidrocanabidiol, que é outro derivado, o canabigerol, todos esses e mais as flores, isso daí está dando um resultado muito legal. E as pessoas têm a ideia de que vai usar aquele remédio, que isso passa, inclusive, para mim, quando eu falo pela primeira vez, e que vai ter o baratão, sabe como é que é? Mas não é proibido, porque a gente vai... É maconha, doutor. Aí não tem ideia de que, primeiro, canabidiol não tem nada de psicoativo, e o THC que tem, a dose é mínima, o suficiente para você ver um efeito terapêutico, né? Então, a
A maconha hoje em dia, cara, ou cannabis, né? Ela está se tornando uma estrela no mundo da medicina, meio que combatida por alguns setores, né? De medo, realmente, tem que ter medo dela mesmo, porque o negócio parece que vai crescer. Ó, receituário 2015 para 2023, 52.000% de aumento de prescrição. Eu queria fazer uma pergunta aqui para o senhor. O senhor falou um pouco a respeito de preconceito. Quando o senhor conheceu o tema, né? Porque o tema ainda é novo, vamos dizer assim, né? O estudo da não é que o estudo apareceu agora, vamos dizer assim, né? Pegou o boom da mídia agora. O senhor também teve algum tipo de preconceito de falar, opa, vou prescrever isso aqui para as minhas crianças? E como foi? E como que é? O senhor falou um pouquinho, mas como é na prática a aceitação dos pais, por exemplo? Na hora de você falar assim, vou prescrever, né? Porque ele já vem em mente a palavra maconha. E a maconha é... E não adianta você falar cannabis. Não adianta. Não é o resolve. derivado da maconha, né? Você vê que nos Estados Unidos, eu estava vendo até estão tirando algumas penas colocadas aí em pessoas que foram presas por estarem fumando maconha. Então, existe ainda muito preconceito em cima da palavra. E como que é isso agora na prática ali? Então, da minha parte, eu acho que há uns 5 anos atrás, quando começou a aparecer, eu realmente fiquei com o pé atrás, não especificamente por ser derivado da maconha, mas de achar que aquilo talvez não desse o resultado. Né? Mesmo porque não tinha tanta coisa mostrando. Hoje são mais de 50 mil estudos à disposição de quem quiser ver. Então, no início foi. Depois eu comecei a ouvir relato aqui e ali e começou a me interessar. Eu só não tinha a ideia de associar ao autismo. Quando eu descobri isso, e foi agora, né? Aí, pronto. Eu clareou quis, ali, professor. Muito. Agora, com relação aos pais, existe ainda muita resistência, mas eu não tenho, não adianta para o pai e para a mãe que vai ter um filho, que vai receber canabidiol, que vai tomar, não adianta eu falar, mas é seguro e não sei o quê. Eu mando procurar no Google. O Google é indiscutível. Então eu falo, olha, falei do canabidiol, vai fazer isso, explico tudo. Dá uma procurada no Google, vê lá canabidiol no autismo, canabidiol na dor crônica, vê o que tem escrito e na semana que vem a gente conversa. Normalmente, na semana que vem ele volta e fala, doutor, eu quero. Certo. É bem característico. Porque o paciente, os que têm alguma coisa, né? Tem uns que eu falo, eles já falam, nossa, doutor, o fulano toma e não sei o quê, fim de papo. Mas os que têm preconceito, e não são tão poucos assim, eu preciso da ajuda do Google. Eu até falei, olha, tem um pessoal aqui que pode conversar para te esclarecer. Não, doutor, não, ele quer o Google, entendeu? É tudo uma questão de conscientização, né? Porque nos primórdios as pessoas acham que a cannabis ela começou a ser utilizada recentemente, mas não, ela é utilizada já há muitos e muitos milênios. Até egípcios. Né? Egípcios usavam, os chineses. Então, assim, a origem da planta, ela remonta àquela região ali, China, Paquistão, Índia. Então, aqueles povos eles já utilizavam para fins medicinais. Então, assim, e a partir do uso medicinal da planta que foi observado alguns efeitos psicoativos. Mas psicoativo por psicoativo, nós temos o uso de medicações populares ou plantas medicinais, digamos assim, por várias e várias populações, inclusive aqui na América do Sul. E não vou falar, eu vou falar de outra substância que já teve muito preconceito, hoje ela é regulamentada,
é justamente a morfina. A morfina, ela é um derivado do ópio. E o ópio é extraído da papoula, que é uma planta também, tá? Hoje ela é amplamente usada na anestesia. A gente tem inúmeros derivados de morfina, que são sintéticos. Eu sou anestesista também, então eu conheço muito bem do que eu estou falando. Nós temos fentanil, sulfentanil, alfentanil. Então, são substâncias que foram derivadas de um produto que foi retirado de uma planta que também já foi estigmatizada. E hoje em dia a gente está passando por esse processo de criar um grau de consciência e tentar retirar todo esse estigma que a cannabis tem. Rômulo, me desculpa, a diferença é que quando você vai passar a morfina para um paciente, você não fala, ó, isso daqui veio da papoula, do ópio. Entendeu? Você não precisa falar isso. Sim. Com relação ao canabidiol, O canabidiol você precisa explicar, você né? precisa, entendeu? Explicar. Então, fica mais fácil você passar, entre aspas, a morfina, né? Sem precisar Até porque explicar. em determinados casos as pessoas já pedem, né? eu Pois quero tramal, eu quero é, alguma outra medicação para dor. Eu quero morfina, eles já chegam pedindo. Mas você vê, né? O senhor falou também no início, cannabis, pelo que a gente tem visto, é vida, né? Porque ela é boa para muita coisa. Cara, demais. Eu tô assustado. Até mesmo para, como fala? A questão dieta. É isso, né? Pois é. Regulamentação, regulação, peso. Né? Porque você realmente melhora. Melhora. E outra, posso falar de um caso aqui? Eu tenho um caso de uma senhora que ela é mãe de uma fonoaudióloga que trabalha na minha clínica. Ela tem um Parkinson atípico. Há 1 ano ela estava de cama. Tinha que, para ir no banheiro, 3, 4 ajudar, porque ela pesa 90 quilos e tem 86 anos. Ela não estava mais comendo sozinha, porque tremia muito e não tinha. E a fono chegou lá, Valdir, mas você não pode usar? Falei, vamos usar sim. E passei. E aí, 3 semanas depois, ela inclusive foi viajar, ela chegou, abriu o consultório e falou, Dimas, minha mãe foi no shopping com meu pai ontem. Que bacana, cara. Olha isso, cara. Foi no shopping. Ela falou, e esse sábado agora ela já está fazendo bolo, comida para o aniversário do meu pai. Então, isso é um negócio que parece aquelas histórias lá do Tabajara, né? Porque é um negócio muito, muito gritante. Meu Deus do céu. Eu fiquei maravilhado com aquilo, porque parece milagre. A mulher, 1 ano, tomando 4 tipos de anti-inflamatórios, mais 6 medicamentos específicos para Parkinson e estava piorando. Em 3 semanas, o problema maior é esse, Ron. São 3 semanas, não são 3 anos, cara. Em 3 semanas ela estava andando. Caramba. Eu fiquei... E não foi, me disseram de um caso, foi a filha dela, cara. Eu fiquei besta. Olha só. Nossa, é uma coisa tão bacana que está cada dia mais. Mas são esses casos que ajudam a amplificar, né, a eficiência e a eficácia, né, da cannabis, com certeza. Porque o grande problema também é o pessoal se automedicando. Né? Mas a cannabis não pode, né? Não tem como, né? Você não compra na farmácia sem receita. Compra. Tem que ter receita azul, mas o médico há 10 anos é médico. Ô, doutor, olha, eu estou tomando já, por favor, você não me passa? E passo de farmácia, que é uma dosagem única em cápsula, quer dizer, você não tem o cuidado de ir aumentando aos poucos, de chegar num ponto que não é aquilo tudo, mas que resolve completamente. Então, ele não toma uma superdosagem. Muitas vezes, aquele produto, porque na farmácia tem, mas é só canabidiol. Não tem canabigerol, não tem THC, que é o tetraído, nada. É só canabidiol puro. E muitas doenças você precisa de associações. E aí o cara começa a tomar só o canabidiol e fala, essa coisa não resolveu nada.
entendeu? É porque, na verdade, pelo que vocês têm falado, aqui é bacana o podcast aqui, porque é um leigo com especialistas. Então, eu faço perguntas que, às vezes, as pessoas de casa... Que precisam. precisam entender entender, o que está né? acontecendo. Tá acontecendo. Exatamente. Então, na verdade, assim, o que funciona para um não funciona para outro. Não. É fato. É. Então, às vezes, a pessoa pode ter a mesma doença, o mesmo problema, mas a dosagem para ela pode ser diferente para outro. É isso, né? Exatamente. Não é algo de caixinha que é... E é fácil, porque com essa senhora do Parkinson, por exemplo, eu comecei com 5 gotinhas 2 vezes ao dia, 6, 7, 8 gotas, ela levantou. Eu não preciso usar mais do que isso. Bacana. Você Entendeu? atingiu o efeito esperado, aí você já atingiu Eu paro aquilo, já por é ali, aquela vou ver dose até terapêutica, quando né? Ela, não sei se vai criar resistência ao medicamento ou não, mas isso também não importa, digamos assim, porque, olha, ela está caindo, aumenta mais um pouquinho, o que com remédio de farmácia comum você não vai conseguir, porque é uma cápsula com um conteúdo fechado. Mas esses daí que o senhor prescreve, esses que geralmente se prescrevem, são importados? São de laboratórios que fazem a cromatografia dos produtos, que isso é de fundamental importância, né? Você tem até outros lugares que conseguem o produto, porém eles não têm essa cromatografia de cada componente que está lá. Então, de repente, você está dando um tanto, mas está indo mais do que você está dando, ou menos. Ou até, menos. né? Desses laboratórios vem a ficha criminal do remédio todinho ali. Ó, ele funciona, é tanto, cada ml tem tantos miligramas. Ponto final. A gente tem noção de quanto tem em cada gota de Em cada CDB gota, e lógico. THC, quando for Caramba. um full spectrum, por exemplo, a gente tem como saber. Mas desde que o produto ele tenha todo esse trabalho, né? Ele seja currículo industrializado. dele, né? Então, os produtos importados, eles têm essa propriedade. Tem. Essa é a diferença. Mas, por exemplo, hoje no Brasil, então, nós temos os remédios importados, temos farmácia e temos associações. Qual que é a Isso. diferença dos produtos em si? Então, as associações... Desculpa falar na sua frente, me perdoe. Pode falar. Mas as associações não têm essa cromatografia. Cromatografia é o detalhamento. É o É a detalhamento, análise da substância, né? análise de cada quantidade em cada gota, digamos assim. Não tem. Então fica um negócio meio disperso, né? Você pode estar dando a mais ou a menos. E o de farmácia não é legal, entre aspas também, porque é uma cápsula fechada com tantos miligramas. Você não precisa, você precisa de um terço daquilo. Você Não não dá para sabe. você abrir a cápsula e Um separar pouquinho o ali. pozinho. Não dá. É interessante falar que da planta, a concentração de CDB e de THC em cada parte da planta, da folha, do caule ou da flor, ela é diferente. E Então, ainda aí tem assim, isso. elas são Exatamente. utilizadas, podem ser utilizadas para extrair o óleo, né? Então, a gente não consegue, digamos assim, numa produção mais artesanal, ter todo esse controle do percentual de cada substância por conta da matéria-prima. Às vezes a gente tem diferença entre próprias subespécies da planta. Algumas elas podem fornecer um pouco mais de THC, outra mais de CDB. Isso é muito variável. Igual vinho. A mesma uva plantada num lugar dá um vinho de um sabor, plantado em outro o sabor muda. Mas deixa eu te perguntar também, existe também algum tipo de medicação, abre aspas, ou orientação para fumar? Não, aliás, a Anvisa tinha permitido desde 2015 e agora, não sei se foi em julho ou agosto, proibiu a importação in natura para uso recreativo, para o cara fumar. O Né? cara fumar. Foi proibido pela Anvisa agora, o ano passado. Então não tem, agora Não. é só... E, apesar de que, mesmo assim, o Conselho Federal de Medicina já proibia a prescrição in natura. Sim. Com a anuência da Anvisa ou não, ele proibia. Entendi. Mas a gente tem alguns casos aqui no Brasil também da pessoa ter autorização
Agora não tem mais. Nem para plantio em casa, para a pessoa mesmo produzir a própria medicação? E aí, desculpa, isso foge daí da parte de importação. O que eu sei é que a Anvisa proibiu a importação do produto in natura. Essa questão de plantar em casa, aí são alguns detalhes até que fogem um pouquinho da área médica, para ser sincero. Estritamente jurídico. Né? Porque o cara, de repente, ele pode... O grande problema do in natura é que o cara começa, de repente, não tem como controlar um desvio daquilo ali, entendeu? É complicado. Pô. Porque mesmo você passando tetrahidrocannabinol, que é a substância ou uma das psicoativas, mesmo assim, a dosagem que você passa não dá baratão nenhuma no paciente, né? E hoje, assim, o senhor falou que se divide entre... Como que é mesmo o teu dia a dia? Resume de novo. O senhor faz tanta coisa. De manhã, eu vou para uma cidade vizinha, Leme, certo. E atendo lá o posto de saúde, a criançada. Certo. SUS. Saio de lá, vou em casa, almoço, vou para o consultório. Mais criançada. De quarta, quinta, sexta, eu saio do consultório e vou para o plantão. Hoje eu não fui porque eu vinha para cá, mas senão eu estaria de plantão lá. E o senhor faz telemedicina também? Por enquanto não, né? Ainda não. Ainda não. Por quê? Porque você fazer telemedicina, se você vai passar canabidiol, até dá para fazer. Né? Dá muito legal, porque a mãe vai estar com uma criança com transtorno do espectro autista, ou a filha vai estar com a mãe com Alzheimer ou com Parkinson, mas o quadro não é uma gripe, uma tosse, um resfriado. Não, é um quadro, entre aspas, fechado. E aí você pode conversar via vídeo. Né? Aí uma criança... até me ofereceram para fazer consulta, teleconsulta, mas a mãe fala, olha, ele está com muita tosse. E aí, tem catarro no pulmão, a tosse é por causa do nariz, não tem como não escutar. Aí você tem que fazer o... Aí o rapaz lá que falou, não, mas daí você pede para procurar um pediatra. Eu falei, não vai dar certo. O pediatra sou eu, poxa. Então... a telemedicina tem essas nuances. Se você precisar examinar, realmente você tem que caminhar o paciente para o pronto-socorro, para um médico que possa fazer isso. Pois é. Fisicamente, né? E então, na prescrição de canabidiol, a princípio, você não precisa isso. Não porque você está focado em outra coisa. Exato. Então fica mais fácil. E considerando essas formas farmacêuticas que a gente tem, né? Só para ambientar as pessoas, nós temos dentro dessas formulações que tratam, né? O que a gente tem para o canabidiol, a gente tem o que a gente chama de full spectrum, que tem todas as substâncias, o broad spectrum, que retira o THC, mas ainda tem terpenos e flavonoides, e a gente tem os isolados. Na sua prática pediátrica, o que o senhor tem mais utilizado? Olha, eu estou com alguns pacientes autistas e tem uns que necessitam do full spectrum, cara. Não tem como você... O full é o que tem o quê? THC. Que tem o THC. É só para fazer uma consideração, mínimas, a Anvisa ela permite até 0,3% de THC nas formulações. Acima disso, só é permitido para cuidados paliativos, em casos muito considerados. Inclusive, isso daí é feito por prescrição de receita amarela. Mas, de qualquer maneira, Rômulo, eu não passo antes dos 10 anos de idade. Então... Não passo, de maneira nenhuma. Porque os estudos são meio ainda irregulares e não dá para você arriscar alguma coisa do gênero. Tem até médicos que eu conheço ou conheci nesse congresso que eles passam para crianças de 2, 3, 4 anos. Eu sou arredio a isso, eu prefiro não arriscar.
Os casos, eu acho que as crianças mais jovens que consomem, digamos, fazem uso do canabidiol é muito mais frequente na epilepsia, né? Aquelas epilepsias refratárias de Dravet. Não tem nenhum esclera. paciente assim, mas os relatos são excelentes, né? Isso o que foi, digamos assim, as primeiras abordagens dentro do Brasil foi justamente dentro da área de epilepsia. Epilepsia. Da eficácia? Não, porque é muito eficaz. É muito eficaz? Muito, muito, muito. Inclusive, hoje, em spray, a criança em crise de mal convulsivo, que é aquele que é reentrante, né? Sai de uma e já entra em outra e tal, e como paralisa o músculo diafragma junto, a criança tem um risco de morte. Se eu parar para pensar, a gente demorou muito, né, Nossa Senhora! Para entender o benefício da E da mesmo planta. o autismo, caramba. O primeiro relato é em 1906, de um médico suíço. Ele foi entrar no CID em 1991. Pô. Oxa! E você fala, a gente falando de autismo, né? A gente tem até também um cliente nosso que também trabalha com autismo, a gente fala muito sobre isso, né? Ele fala, na verdade, sobre o autismo em adultos. Eu tenho um amigo na minha infância que o autismo ele não foi tão amplamente divulgado. Ainda não é. Ainda não é, Não. ainda não é, na verdade, né? E eu acho que muitas crianças sofreram muito, né? Por essa falta de saber o que era aquilo. É teimoso, é mal educado, Exato. mal criado, É falta de apanhar. É fraco, não sabe aprender na escola. Né? Eu tinha um amigo da minha sala, porque hoje eu tenho certeza absoluta que ele tinha um nível de autismo. Né? Ele não era que ele era fraco, ele não era o mais fraquinho da sala, não sabia ler, enfim. Não, ele tinha. E até hoje, né? Eu acho que ele não é diagnosticado com autismo, mas eu tenho plena certeza, sabendo hoje de como que ele tem autismo. E quantas pessoas não são hoje em dia? Muitas. Eu estava contando um caso aqui de chegar o filho e eu descrever quais são os... Porque eles achavam que o filho não era. Descrever os sintomas do autismo e que a criança apresentava e o pai falava, nossa, eu também sou então. E é mesmo, sem dúvida, porque o autismo, com mais de 40%, é hereditário do pai. Do pai. E mais difícil dessa hereditariedade pegar, entre aspas, a filha. O filho é muito mais, 82%. Então além do fato de uma coisa que eu não sabia e entrei em conhecimento com essa pós-graduação, é que o autismo ele pode aparecer depois da criança nascer. O tal do estresse tóxico. O que é estresse tóxico? É, por exemplo, aquela avó, ou mesmo mãe que chega e fala, não pega o bebê não, ele está chorando, você pode deixar ele lá que já ele para, isso é manha. E esse choro desencadeia um estresse tóxico na criança. Caramba. Que destrói neurônio. Sabia disso? Destrói neurônio, cara. Pra mim isso é novo. Eu mesmo sou um dos que fala assim, deixa a criança chorar. Exatamente. Daqui a pouco ela para. E essa lesão neuronal acaba evoluindo para autismo. Caramba. Isso é muito então é um novo. negócio muito sério. E aí a nossa briga para a criança não ir para creche, apesar da mãe trabalhar, com 3, 4 meses. Porque na creche... Ainda mais em creche municipal, por exemplo, são 12, 15 crianças para 2 monitoras. Você acha que uma chorando, a outra chorando, aquela lá vai chorar para caramba. E deixa chorar. Deixa chorar. E a criança realmente tem lesão de neurônios com esse estresse tóxico. Isso já está comprovado. Caramba, isso é muito novo para mim. É, muito louco. Né? E aí, não há... Aí a gente começa a pensar, mas é por isso que aumentou tanto, porque aumentou o número de autistas, é muito, muito maior do que há 30 anos atrás. Mesmo há 30 anos atrás, sendo o levado, malcriado, ou com problema mental, ou etc., que não era um diagnóstico de autismo, e por isso também que hoje tem um número maior, eu acredito piamente com esse negócio de a mãe trabalhar e deixar cada vez mais o filho na creche,
é um dos responsáveis pelo aumento. Quais são um dos sintomas assim visíveis No no autista. autista? O autista ele tem um negócio chamado hiperfoco. O que é o hiperfoco? Uma das coisas é, ele põe um copo aqui, essa xícara aqui, assim. Esse mais copo aqui, esse copo, e ele fica focado nisso. Se você chega e faz assim, sem ele estar olhando, ele volta. Então, ele tem um hiperfoco no que ele faz. Steve Jobs, autista. Messi, autista. Einstein, pelo comportamento. O Einstein foi considerado um burro na escola, quando ele estava na 7ª, 8ª série. Então, esse hiperfoco faz o autista se afastar na escola, que é outra das coisas importantes. Como é que é o relacionamento dele com os amiguinhos? Ele está sempre... Até foto, você acredita? Foto da turma. Está lá o menino com autismo, mas... Por quê? Porque as crianças rejeitam de uma maneira ou outra, sim, mas por que isso? Porque ele tem o hiperfoco, então ele ama dinossauro. Ele só quer falar de dinossauro e ele quer que os amiguinhos prestem atenção naquilo. E os amiguinhos não estão afim de ouvir sobre dinossauro, então vão se afastando. Entendeu? Isso é de um... Então, o hiperfoco, a relação dele na escola é de fundamental importância. Ele não aceita negativo. Se você fala, não faça isso, aquilo dá um disparo cerebral nele, que ele ou se agride, ou se joga no chão, ou então vai bater, se morde quem estiver falando não. Tá? Posso voltar um pouquinho? O que é o autismo em si? Ele é uma desorganização de terminações nervosas cerebrais. O nosso cérebro, entre aspas, ele é formado em escadinhas de terminações nervosas. O do autista não tem essas escadinhas, é uma coisa desorganizada e, normalmente, em número bem superior. Então, aquilo é um curto-circuito. Você juntou 2 fiozinhos, e aí ele vai realmente ter uma reação inesperada. Entende? E aí, inclusive, é que o canabidiol entra. Porque ele tende a organizar isso aí que está desorganizado. Ou pelo menos isolar ali, né? E essa desorganização, ela não é só numa região. Ela é em todas do cérebro. Sistema límbico, paralímbico, sistema córtex, amígdala, tudo. Amígdala cerebral, tá? Não é essa aqui não, pelo amor de Deus. Eu já lembrei dessa aqui. Mas não é, não. E aí, ele vai ter esses sintomas. Ele não fixa o olhar, porque existe um distúrbio tanto sensitivo quanto do próprio olhar. Se ele escuta barulho, ele reage imediatamente por causa daquele negócio na região do ouvido. Ele não se relaciona bem por causa do sentimento, ele não gosta, ele tem aversão ao toque. Por quê? Porque é essa sensação que ele tem de que ele está fugindo à rotina. Que a rotina é chegar... O paciente com autismo chega no meu consultório, ele não quer saber de olhar o que eu estou falando. Entendeu? E ele não quer conhecer. Não, ele vê o meu otoscópio, ele fica no otoscópio. Entendeu? É o hiperfoco dele. Né? E a primeira vez que ele vem eu examinar, aquilo é um terremoto. Porque é muito difícil. Então tem que ter uma didática, hein? Tem que ter uma didática diferente. Tem que ter muito. Na pediatria, vocês têm algum conceito de matéria ali para saber lidar com as crianças? Ou só mesmo a parte? Eu não tive nada disso ou a parte na faculdade. Só... Nunca ouvi falar de autismo. Não. É certo que eu me formei há 40 anos, mas pelo menos podiam ter citado, né? Bom, eu tenho 20 Nem anos na de psiquiatria. formado. Nem na psiquiatria. Não, é porque eu falo assim, por exemplo, você pega uma área totalmente diferente, você pega uma pedagogia. O profissional, ele aprende a trabalhar com a criança ali, nos mais infinitas possibilidades que
que a criança possa ter, né? De necessidade. Vocês não. Vocês só aprendem mais a parte mesmo, vamos dizer assim, da Clínica. Clínica. Comportamental, ali na didática do dia a dia. Você até tem, né, nos livros, a psiquiatria infantil, mas... Mas vamos ser sinceros, a gente aprende a examinar a criança quando ela para de chorar, né? É assim que a gente aprende na faculdade. A criança chora, você vai escutar ela, quando ela dá aquele suspiro, ela vai parar para voltar a chorar, é aquele momento que você aproveita para escutar alguma coisa. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Foi uma paciente, inclusive mãe de paciente, que falou isso para mim. Cada vez que eu perco uma criança, e isso acontece, graças a Deus, não é no dia a dia igual numa UTI. Mas quando eu perco uma criança, eu fico arrasado, cara. Aquilo é a morte junto da criança. E para falar com a mãe, é muito, muito, muito difícil. Difícil, né? E eu choro junto com a família, porque aquilo é terrível para mim. E a mãe falou, doutor, nunca se acostume com a morte de uma criança, por favor. Porque o dia que o senhor se acostumar, o senhor não vai ser mais essa pessoa que o senhor é. Você perde sua humanidade, né? Exatamente. No caso dele é diferente. Ele tem que... São atitudes e procedimentos que ele tem que continuar a tomar, independente daquilo que aconteceu, né? Mas, para mim, é o momento mais terrível da minha vida, seja quantas forem, e graças a Deus, são poucas. Mas é muito terrível. Mas eu imagino mesmo como... Muito terrível. Muito, muito, muito. Mas vamos voltar a falar do canabidiol aqui, que tá bem interessante. O papo tá gostoso. Vamos sair da morte e vamos falar pra vida, né? Então, assim, vamos falar. A gente só tá falando de coisa boa, que o canabidiol é bom para isso, para aquilo. E, assim, vamos esclarecer para as pessoas, falar sobre efeitos adversos. Na sua prática, o senhor tem observado muitos efeitos adversos, alguma coisa assim? Então, minha prática não é extensa, mais de 100 pacientes. Nos que eu trato, que eu acho que chega, sei lá, comecei agora, 12, 14. Até agora não tive nada, cara. Nem usando o full espectro, que tem o THC, nesse autista e numa de Campinas, com uma depressão mais séria. Até agora eu não tive nenhum tipo de relato. E eu faço questão de ter um contato mais próximo. Ou, inclusive, falar, olha, qualquer tipo de alteração entra em contato imediato comigo. Por enquanto, nada, cara. Com o canabidiol, inclusive, aí é que eu fico tranquilo de uma vez, porque realmente não tem. Os que têm THC, eu já fico mais esperto, mas até agora... É interessante falar que assim, a maioria dos efeitos que é observado na literatura está relacionado a THC e são justamente aqueles efeitos psicoativos, né? E também alguns casos de efeitos intestinais, mas ali é só na introdução da medicação, dos produtos derivados da cannabis, depois o organismo se habitua e fica tudo normal, mas não tem grandes efeitos adversos. É muito seguro, muito tranquilo, cara. seguro. Muito, muito seguro. Essa é a parte boa de tudo. Porque você usa risperidona para um autista, cara, efeitos colaterais muitas vezes são complicados. E hoje em dia você usa risperidona ou passa para Aristab, e daí para cima... E a criança engorda pra caramba, porque mexe muito com o apetite, muito, demais, né? Sai comendo parede. Sai. E aí é muito complicado. Ele tem um efeito legal em autistas com excesso de atividade, de agressividade e de crises de ansiedade. Ele tem um efeito muito bom, mas o efeito colateral é muito ruim, coisa que não acontece com o canabidiol, que age melhor até que risperidona, sem efeito colateral nenhum. Talvez o problema hoje seja o preço, desculpa, Romulo, seja o preço? Putz, né? Sem dúvida, né? Hoje em dia ainda é a grande pedra no sapato
para você tratar um paciente com pouco mais de gotas, vai pagar uns R$ 800 por mês por baixo. Né? Como são produtos importados, eles são dolarizados. E hoje então, o varia. SUS cobre isso? Aqui em São Paulo já existe, já tem a lei do SUS cobrir isso aí. Até agora... Ainda é uma coisa muito incipiente, né? Então, a gente ainda está passando por aquele processo onde o paciente precisa judicializar para conseguir que o SUS forneça. Exatamente. Então, são casos restritos. Aí você, para fazer isso, tem que, às vezes, entrar em contato, por exemplo, na rede básica de saúde com algum serviço de dor, onde tem assistência social também, para poder fazer todo o processo, todos os trâmites para conseguir. Então, assim, no SUS ainda está engatinhando por conta dessas dificuldades. O caminho, por enquanto, e eu vou dizer, acho que eu tenho uns 4 pacientes meus que eu atendo em INEM, que judicializaram porque não tem condições financeiras e porque querem muito e já estão usando e com ótimos resultados o canabidiol. Deu certo. Deu certo. E doutor, dentro da sua prática clínica, a gente sabe que o canabidiol ele tem efeitos, digamos assim, sinérgicos e outros efeitos, digamos, que eles podem potencializar como ele tem a sinergia, ele potencializa um efeito, digamos assim, um anticonvulsivante, e você consegue baixar a dose de alguns medicamentos. E então, você tem conseguido isso? Então, principalmente com relação à risperidona, né? Que, como o autismo leve, tipo Asperger e daí para frente, ele é subdiagnosticado, digamos assim, as crianças com autismo leve basicamente não usam. E realmente, você fazendo uma terapia auxiliar, tipo ABA, a criança com autismo leve, ela melhora muito mesmo. Com uma terapia ali, terapeuta ocupacional, psicóloga, psicopedagoga, ela vai ter uma melhora visível naquele... Uma equipe multidisciplinar ali. Exatamente. Atendendo aqui. Né? Então, o que a gente usa de risperidona, que você pega a criança, é em um autismo um pouco mais complicado, né? Grau 2 até 3. E a gente consegue, eu estou conseguindo, como não é tanto tempo, mas eu estou conseguindo o que tomava 2 comprimidos e 1 macetados mesmo. Eu já consegui diminuir para meio de manhã e 1 à noite, e ele melhorando mesmo, diminuindo a dose de risperidona. Então, eu acho que eu vou conseguir retirar, com certeza, num curto espaço de tempo. E a mãe falou, doutor, a mãe entra em pânico, né? A hora que você fala de tirar a risperidona, a mãe entra em pânico. Fala, doutor, pelo amor de Deus, eu consegui controlar ele. Olha o que o senhor vai fazer. Vai estragar. Porque E aí, quando eu diminuo, também não pode tirar de uma vez, porque eu diminuo um pouco da manhã e um pouco da noite, e ele continua melhorando. A mãe, doutor, ele continua melhorando. Nossa, é uma felicidade. Então, sim, eu estou, e essa senhora com Parkinson, ela retirou os 4 anti-inflamatórios que ela estava tomando e mais 2 psicoativos que ela tinha que tomar. Eu tenho uma outra paciente com uma artrose de joelho muito grande, também perto da obesidade, com 82 anos, e que ela entrou no meu consultório amparada pelo neto, de bengala, né, falando, olha, me dói muito, e eu... 15 dias? Não, agora já faz uns 25 dias. E ela me mandou um vídeo, pô. Que massa. Andando, olha, doutor, olha que coisa linda isso, eu estou conseguindo andar sem bengala. Ainda dói um pouquinho, mas eu estou andando. Que bacana. E aí a gente já está retirando
a polimedicação que ela toma, que é polidroga mesmo. Tem um monte ali que ela falou, já estou tirando isso, já tirei isso, por ela mesma. Eu fiquei meio assustado quando ela falou, não estou mais tomando artrosina, não estou mais tomando tramal. Sem contar que os idosos eles tomam muito remédio. Toma, né? já Às vezes tem. por conta própria, Ela é né? diabética, Policondria. pressão alta, né? Ela até me falou, doutor, eu dosava o meu diabetes, estava dando 300, agora está dando 120. Aí, será que é por causa do psicológico que melhorou? Porque o estresse aumenta, né? E é que ela melhorou, porque realmente o canabidiol tem relatos de agir muito bem no diabetes, né? Então, eu estou muito animado com essa retirada da medicamento dessas pacientes. Muito animado. Cara, eu estou muito animado com isso. Meu Deus do céu. É só coisa boa, né? Não tem, não tem efeitos colaterais. Os resultados são maravilhosos. Não vamos falar, não tem. Vamos falar que não. Mas são efeitos são mínimos. Perto dos... se você for comparar com o opioide, por exemplo, os efeitos colaterais são... Não, mas a gente também tem que abrir aqui e falar sobre isso. Assim, não é porque os efeitos adversos são poucos que eu vou poder pegar o frasco inteiro e tomar de uma vez. Não. Tem que ser tomado conforme a orientação médica. Obrigatoriamente. Sim. Obrigatoriamente. E, Obrigatoriamente. Essa seria a próxima pergunta que eu ia orientar aqui, direcionar para o Dr. Dimas, é justamente isso. Eu acho que eu preciso tomar produtos derivados de cannabis. Como eu faço? Como é feito esse acompanhamento? Como é feito ajustes de doses e retornos? Você pode falar como é que é feito na sua prática? Então, eu acho que essa atenção de um canal aberto, principalmente, por exemplo, no meu WhatsApp, que o paciente tem acesso sempre, e do acompanhamento do resultado daquelas gotas que você está dando. Está dando resultado? Tá. Olha, tá mais ou menos você faz esse ajuste, você só consegue fazer esse ajuste acompanhando o paciente no dia a dia, ou pelo menos semanalmente, né? Então, é de fundamental importância você dar esse substrato para ele entrar em contato com você. Tem que ter esse contato, não tem como abrir mão disso. E verdade seja dito, os laboratórios grandes aí, eles dão um apoio muito grande para o paciente. A partir do momento que ele começa a tomar o remédio que é importado por esse laboratório, ele tem uma equipe que o paciente também pode ligar para o laboratório, ele vai ter um médico à disposição que vai falar pá. Isso é muito legal, né? Mas me frustra um pouco, porque eu quero que ele ligue para mim primeiro, não para o laboratório. Fui eu que passei, não foi o laboratório. Né? Mas ajuda muito também. Ajuda, porque queira ou não queira, o paciente tem que ter uma confiança muito grande em você. Mas eles você faz o retorno dele, no caso. Lógico, tem que fazer, né? O acompanhamento é feito de forma rotineira. Tem então, uns que não, eu tenho que ir atrás, né? Eu tenho que ligar, porque... Às vezes eles por exemplo, essa senhora com artrose. Comecei com 8 gotas de manhã, 8 à noite, e a mulher está andando, o filho não quer nem saber, ela também não quer. Ela falou, vamos ela lá, já atingiu... o neto. Eu não, estou bem, vou fazer o que lá, tomar tempo do doutor? Né? Então, isso também é um retorno muito bacana, mas a comunicação é importante você continuar em contato se está dando resultado, com o se não está dando, se paciente. diminui, se aumenta. Né? Exatamente. É muito legal isso. Eu fico muito animado. Os produtos derivados da cannabis, eles são realmente promissores. Eu acho que aí a gente tem muito ainda a aprender e muita coisa ainda vai ser descoberta, né? Só para falar que os derivados, né, as substâncias, os princípios ativos já são conhecidos desde mais ou menos 1960. Então, não é uma coisa assim tão recente, mas para a medicina é algo recente. E para a população. É que, na verdade, hoje a mídia ajudou muito a amplificar, né?
Demais. Demais, né? Demais. Hoje você pega... São Você dá um reportagens. Google, como o senhor disse, você pega... Quantos artigos você não encontra? Né? Um monte. Um monte. Né? E mesmo a TV assistida, digamos assim, televisão, de repórter, reportagem a respeito, porque, vamos e convenhamos, é o que realmente dá um boom. E o senhor você não acha que, por exemplo, né, com esse boom, você acha que a indústria farmacêutica Está se mexendo. está se mexendo, né? Tá. Já tem 4 laboratórios grandes aqui do Brasil que já estão... Porque eles vão ter que se adaptar a isso, né? Não é uma Não tem realidade, como. não tem como. E não dá para fazer igual um deles tem em farmácia, que são cápsulas. Não dá para fazer isso. Eles têm que se adaptar a gotas, a um modo mais fácil, de você regular essa dosagem. Porque em cápsula não adianta. Hoje nós temos, tem gotas, bioral, tem tópico. Tem tópico, tem spray, tem bala, tem chiclete. Os gummies, né? Tem inalatório também? Tem inalatório. Por exemplo, em crianças com crise reentrante, Show. puf, rapidamente você controla essa crise. Existem muitas formas de apresentação do produto, né? Até pomadas também a gente Cara, eu tava aí. Eu tava com uma artrite aqui, uma artrite lateral aqui, epicondilite lateral do cotovelo, que eu não conseguia cumprimentar a pessoa. Eu comecei a passar essa pomadinha aí. Já. Cara, que melhora absurda. Então, é um medicamento muito legal que age, decididamente age. Não é panfletagem, não, realmente. E eu sempre falo, né? Até comento com meus pais, quando a gente começou a receber os nossos clientes que prescrevem cannabis, eu comecei a até amplificar um pouco também, para o câncer, né? Olha, ajuda, não cura, né? Obviamente não cura, mas ajuda muito a diminuir os efeitos ali do tratamento, né? Você sabe que eu fico preocupado, porque até onde não cura? Não pela ação, de repente, dele em células neoplásicas, não estou dizendo isso. Sim. Mas a cabeça do sujeito, ele é um negócio muito sério. É muito sério. Psicológico ali, né? Eu tenho uma senhora que foi muito minha amiga e que ela pegou um câncer, desenvolveu um câncer de mamas, de ambas, que foi dado 5% de chance de sobrevida. 5%? 5%. Gente, essa aqui é a Solange, tá? Para quem não conhece. Oi, Solange. Não tô. E Não vai colocar o pano verde ali, né? Pra ela desaparecer. ela viveu 25 anos. E só que ela virava para mim e falava: essa porcaria não vai me vencer, não, doutor. Não vai me vencer. E ela morreu de infarto. Olha só. Então, O psicológico a tem até os cabeça da placebos, criança é um negócio. A cabeça da pessoa é muito, muito, muito tudo, cara. Né? O cérebro consegue acabar com o câncer? Eu acredito piamente que sim. Tanto que o apoio, eles dizem que o apoio da família, né, quando se recebe uma notícia, ela é importante, né? O suporte ali da família, né? Porque esse A cara pessoa liga- com uma neoplasia simples pode morrer daquilo, e uma com uma muito grave pode não morrer e sobreviver igual essa senhora. Então, você usar os derivados da cannabis num câncer mais para dor e para conforto do paciente, de repente você pode ter uma ação inesperada. Inesperada. Sim, vamos falar que assim, o uso dos produtos derivados do cannabis, no caso de pacientes oncológicos, eles são utilizados justamente para dor, para náusea e vômito e para aumento de apetite. Tá? Esses são os usos tópicos principais. mais rotineiros. Tá? Falando da parte psicológica, que está todo mundo aqui falando sobre abalos psicológicos, eu queria saber como é, ao longo de 40 anos de experiência, lidar com a expectativa, esse lado psicológico dos pais, porque os pais estão ansiosos pela melhora dos filhos, por ver resultados,
E como é que o senhor lida como médico estando do outro lado? Olha, você tem que ter uma sensibilidade de captar a ansiedade ou o anseio, melhor dizendo, dos pais com qualquer tratamento que você faça, e muito mais agora com canabidiol, né? Essa sensibilidade é fundamental. Você sentir que o pai... primeira coisa, você captar e devolver algo que faça impregnação nele da confiança que ele tem em você. Se o paciente não confia em você, você pode passar o que for que ele vai... Sabe como é que é? Não é fácil. É fundamental. Então, antes de eu passar, inclusive, qualquer medicação, eu tenho que sentir se a família vai receber aquilo de maneira legal. Tem que sentir. Tem que sentir. E eu uso de tudo. Uso o livro, uso o Google na frente. Olha aqui, ó, a imagem aqui, ó. Você está vendo como é? É assim, principalmente doença exantemática, que a criança fica toda pintadinha. O pai, nossa, mas que negócio é esse de quinta doença, doutor? Uma antes, depois da quarta, uma antes da sexta. Aí você mostra a imagem escrito lá, quinta doença. Você fala, puxa vida, o senhor acertou. Então, essa confiança em todo medicamento é de fundamental importância. E é uma coisa importante, você ganhar a confiança da criança e ela mostrar isso, é 80% de você ganhar a confiança do pai e da mãe. Lógico, dos pais. E da avó. Ai, a avó. As avós são mais É um piores. caso à parte, né? Então, se a avó chega, doutor, olha, eu estou passando banha de galinha no pé dele porque melhora. Pô, minha mãe fazia isso. Pronto. Eu sou o melhor médico na face da Terra, entendeu? Pode continuar passando a banho de Pode galinha. continuar, não vai... Não sei se faz... A fé da avó é uma coisa muito importante, a energia que ela lança naquilo. Se faz ou não, não importa, mas não faz mal. Não faz. Então, a não ser que chegue a níveis da avó pegar asa de morcego, botar no forno, virar pó e dar para asma. Aí eu surtei. Eu falei, não dá para ser... Opa! Você pensa que não? Não pensa que é só toicinho na verruga jogar no telhado sem olhar para trás, não. Tem algumas pessoas que chegam a níveis que não dá. Sim, tem casos que realmente são eu tive tristes. uma história, né? Não é mentira, tá? Eu, quando era mais novo, olha só, olha essa receita, minha afinada avó. Quando era mais novo, eu tinha problema de infecção de ouvido. Minha avó teve uma receita infalível, cara. Olha só, estou dando risada. A barata. Senhor. Pegava a barata, parece que tipo, meio você fritava a barata e saía um líquido da barata. Aí você tinha que pingar aquilo no ouvido. Doutor Dimas. Senhor da morte, eu vou ter um crise Doutor epilética Dimas, aqui. Sério, Eu cara? conto ou o senhor conta o que acontece com o osteofaringeu da tuba auditiva com o crescimento da criança? Que é isso? É que nós temos alterações, nós temos uma anatomia normal da criança. Existe um buraquinho dentro da boca, mais ou menos, que se comunica com o ouvido, que é o osteofaringeu da tuba auditiva. Esse canalzinho, ele é mais retificado nas crianças. Bem né? assim. Então, ele acumula muito mais líquido e conforme você vai crescendo, isso vai Ele vai perdendo. ficando assim. Ele vai tendo uma angulação. Então, naturalmente, vai acontecer a melhora da otite. Então, não precisa... Infecção de ouvido. Então é natural em criança? Então é natural e vai Não é diminuir. natural, mas é muito comum. mais Entrou comum. na água, entrou num rio ali, se Não, tampou. isso é fora. Normalmente a otite média ela vem de secreção nasal. Ah, tá. E hoje em dia eu estou pegando muita criança com otite devido à lavagem nasal com seringa. Que a mãe não consegue controlar isso aqui, a seringa tem uma borrachinha que tampa para ir o negócio. A mãe faz assim, e aí o soro vai para a tuba de Eustáquio
Por pressão. Eu já vi vários vídeos na internet ensinando a fazer isso. Então, aí isso é muito complicado e aumentou muito o número de otite. Ensina, como é que faz isso, então, na verdade? Eu não posso fazer propaganda, mas hoje tem um frascão assim que você ensina a mãe a pegar com 2 dedos, põe e faz assim. Vai lá o soro, volta de maneira sem pressão nenhuma. Tá? Tem um outro que parece uma lâmpada de Aladim e que você põe e ele vai por gravidade. Agora, você pegar uma seringa que veda a narina, aqui você vai olhar assim... Aí faz... Nossa, doutor, mas sai tudo do outro lado. Deve sair até o cérebro junto, né? Porque coitado da criança. Então tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Né? E aumentou muito. Mas é a secreção do nariz, às vezes o refluxo de bebê, que quando deita tem aquela secreção, a chance de entrar e ir para o ouvido médio é muito grande. Agora, do adulto, sendo assim, isso não acontece. Não acontece, entendi. Não acontece. Então, da sua avó botar o líquidozinho da barata, velho, acho que não foi bem isso. Não foi bem isso, né? É muito comum essas histórias, né? De absurdo. Tratamentos populares. Asma também. Começou a tratar com 7 anos... E deu, e não sei o que, fez não sei o que, a batata que Deus cria, e flor, e não sei o que, e curou. Quanto tempo demorou? Demorou uns 6 meses, 8 meses, mas curou. Curou porque ia curar mesmo. Curar, né? E é interessante falar que algumas práticas são até arriscadas, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas aí absurdas que são difundidas. Você tem que ter muito cuidado. Então, assim, qualquer intervenção é bom que tenha uma orientação médica para você não estar fazendo besteira. Eu vou contar aqui um relato meu. Na época que eu fazia residência médica de anestesiologia, uma paciente teve perfuração intestinal, que ela tinha uma lesão anal, era um abscesso, alguma coisa assim, e falaram para ela colocar folha de pimenta dentro do reto. Ela colocou folha de pimenta dentro do reto. Aquilo, processo inflamatório, claro, a folha da pimenta sozinha não vai causar aquilo. Mas como era um processo inflamatório muito intenso, acabou tendo uma perfuração intestinal. Ela fez um quadro de peritonite, uma infecção generalizada e foi a óbito. Então, assim, infelizmente... Qual a idade dela? Ela tinha por volta de uns 50 e poucos anos. Tudo por conta da folha? Não, por conta do procedimento. Do procedimento, né? Ela... colocou a folha da pimenta e aquilo ali também ajudou a perfurar. Dizer o que foi o agente causal de fato, na realidade... Mas deve ter ardido, folha de pimenta arde, quer dizer... Queima, né? Queima. Aliás, assim, será que não sei, estava mas esterilizada a folha? Agora ali já. Agora não foi, eu não sei se foi folha de pimenta ou folha de uma planta chamada basilicão. Basilicão, porque foi já me disseram sobre que isso. ela fura. E é anti-inflamatório, não. A ação do basilicão é de ele puxar, o pessoal usa para puxar o pus do furúnculo. Na minha região. Só que é um agressor da pele, né? E dentro da pele, em reto, a pele é extremamente sensível. Né? É muito sensível. Louco. Isso. Agora, voltando a falar do canabidiol, né? Porque a gente está... É um assunto que me interessa, muito me interessa. E você tem pegado algum caso de doença inflamatória intestinal, síndrome do intestino irritável, alguma Ainda coisa? Não. Infelizmente, não. Eu espero pegar logo, porque agora está começando a difundir isso aí. Eu estou começando a receber ligações e pessoas agora já marcando para ir lá atrás do canabidiol. E é engraçado porque eu até agora não sabia ninguém. Pirassununga é onde eu moro e onde eu tenho meu consultório. Que agora, um monte de gente no WhatsApp. Meu primo toma, tá dando. Meu outro toma. É um monte de gente que está tomando, entendeu? E na verdade é que na sua rede social a gente não começou ainda a divulgar. Na hora que o senhor começar a falar,
sobre isso. Pois é, tenho certeza. Absoluta, tua rede Eu social fiz super... um podcast lá em Pirassununga com uma inclusive revista. assistimos, inclusive. Pois é. Logo em seguida já começou a mensagem atrás de mensagem. Muito Porque legal. realmente a promessa é muito boa, né? A promessa é muito E os resultados também, graças a Deus. E a longo prazo, isso daí é uma pergunta mais leiga, né? Só para esclarecer aí os pais que têm crianças com autismo e que vão tomar, digamos assim, iniciando o tratamento, vão tomar por um longo período, um longo prazo. Tem alguma preocupação pelo esse tratamento ser longo? Tem efeito cumulativo? Fala aí um pouco para a nossa população. Olha, aí que está escutando. Na realidade, assim, com relação ao autismo, você tem que mostrar para os pais e eles ficarem cientes de que, primeiro, o canabidiol não vai fazer assim, nossa, não é mais autista. Isso não existe, né? Não tem esse tipo de ação. O que você faz é melhorar todos os sintomas do autismo de uma maneira gradual, bacana. Eu tenho um que eu trato de 11 anos, que não falava e está falando. Olha. Tá? Na realidade, o autista não é que ele não sabe falar. Ele tem um bloqueio aqui que não deixa. A hora que você tira esse bloqueio com o tratamento, ele começa e ele mostra que ele já sabia falar. Porque ele não começa assim, babá, beabá, não, ele fala. Então, um dos sintomas também da criança, até a demora dele... Um dos diagnósticos, demora no falar, demora no andar, andar na ponta do pé, tudo isso é um sinal de alerta que a gente tem que captar. Antigamente a gente falava, não fala porque os pais não estimulam. Porque ele aponta e vai lá e pega o que ele quer. Isso é falta de estímulo. Não, ele não fala, aponta porque não sabe falar. Ou sabe, mas não consegue. Verbalizar, né? Então, o tratamento, gente, é a longo prazo. Né? É um controle que você vai ter por um longo tempo. Efeitos colaterais e cumulativos não tem. Com o canabidiol, não. THC até você tem pacientes que, mesmo com doses pequenininhas, ele sabe-se lá porque ele acumula aquilo, o THC dentro do corpo, começa a ter sintomas de sintomas psicoativos, da ação psicoativa do THC, e você retira aí durante uma semana, 10 dias, e vai readaptar a dose. Mas isso, graças a Deus, é extremamente raro. Né? Então, não tem isso de... nossa, doutor, ele vai usar, ele está usando, não vai usar durante quantos anos? Porque isso ele vai ficar viciado. Não existe isso de ficar viciado, porque a maconha não é dependência física. Você não tem receptores cerebrais de vício, digamos assim, para maconha. Assim como não tem, você me desculpa, de repente eu estou falando abobrinha, mas que eu saiba, a cocaína também não tem. Quem tem é a heroína, o fumo, o cigarro, né? O fumo tem. Você fala da questão do vício. De receptores específicos para aquilo. Mas e os endocannabinoides? O assunto é diferente. Não é bem isso. Tá? Se você tem um endocannabinoide na sua musculatura e você usa para dor muscular, ele vai agir como um anti-inflamatório age numa dor muscular. Né? Não chama isso de vício, chama de ação terapêutica. Né? Diferente. Então, o canabinoide, o canabidiol, mesmo THC com atividade psicoativa que no remédio não acontece, você não vai ter uma dependência física daquele medicamento. Pode ter psicológica.
desculpa, né? Psicológico. Todo medicamento que faz bem para a pessoa e melhora, mesmo não tendo efeitos colaterais, a pessoa não vai querer largar de Tirar, usar não, aquele real. medicamento, né? Sim. Mas pelo efeito terapêutico, não Não, por pelo- um efeito de dependência física, né? De jeito nenhum. E já que estamos falando de dependência, vamos falar de uso ilícito de substâncias. A gente sabe que o canabidiol e o THC, né, eles estão sendo empregados amplamente para tratamento de quem é fumante, de cigarro e algumas outras drogas. O senhor já teve contato com algum tipo de paciente assim? Não paciente, mas pessoas conhecidas ou que são ligados aos pacientes e que chegou a dizer realmente que eu mudei do cigarro para maconha. É isso que você está falando? mais Não, ou não, menos. se ele Não. para de tomar, ele começa a tratar com canabidiol E e, para, ele para e diminui, vai, para põe. de não, para de fumar. Trata só com cannabis, com CDB mesmo. A gente está falando de produtos Tá, derivados me de desculpa. cannabis. Eu entendi totalmente errado a sua pergunta, porque tem muita gente que fala, eu estou muito bem, eu parei o cigarro e estou fumando 10 cigarros de maconha. Aí dá. Porque é natural, né? Gente, peraí, não é bem assim. Não é bem Agora, assim, sim, Natural por natural, o tabaco também é natural. pois é. Mas eu não tenho experiência assim de paciente, não. A gente Que tem sabe que relatos tem na relatos, né, que literatura tem. de... Mas É justamente pelos efeitos ansiolíticos, né? exatamente. Muita gente é dependente do fumo. Pela Apesar ansiedade. de ser dependência física, mas começa pela ansiedade que ele tem. E você fala de parar de fumar, o cara fala, mas velho, eu janto, eu sento na minha cadeira lá fora. A hora que eu fumo um cigarro, Nossa. é tudo de bom. Entendeu? Eu sei como que é. Então, e essa sensação é muito difícil. É. E o canabidiol melhora muito isso, porque você não vai precisar daquela substância para se sentir bem, porque ele é ativo, né, no equilíbrio das emoções, no equilíbrio cerebral, de liberação de substâncias que podem levar você a ficar mais estressado e tal. Existe uma homeostase nisso aí. E aí a pessoa se sente muito bem com aquilo e daí percebe, lógico, tem que ter a consciência, a maioria que larga tem, de que aquilo está fazendo mal. Se eu conseguir agora me equilibrar, que eu não preciso daquilo para me sentir bem, ele vai largar. Ele vai largar. E larga mesmo. E aí, no caso desse, por exemplo, a pessoa que ela está tratando do vício do cigarro, por exemplo, a medicação é como? É a via mesma, oral? é a mesma forma. É uma Da bala, é um mesma chiclete? forma. Não, porque não confunda aqueles remedinhos que você mastiga o Pra- chiclete Gummy. para sentir um gosto Ruim pra caramba, pra fumar. não tem nada sim, a o ver cigarro com de isso. nicotina. Aliás, o chiclete de nicotina, não. Isso, nem os tip-top lá que o pessoal coloca, põe na né? pele. Não é O bem interessante é falar isso, né? Porque quando a gente fala de produtos derivados de cannabis, vem muito em mente o quê? Epilepsia, autismo, dor crônica. Então é legal a gente poder ter essa oportunidade de falar que o canabidiol ele também é empregado em outras situações e justamente para aquelas pessoas que querem deixar de usar até mesmo o cigarro da planta. Então, assim, Até mesmo quem o quer cigarro da deixar planta. de fumar a planta pode começar o uso do E canabidiol. chega a ser Vai engraçado, né? ter Por uma exemplo. ação melhor, porque pelo Sim. menos ela não vai ficar trelelé. O que acontece é que na planta você não tem um controle. E como você não sabe a fonte de onde você está consumindo, onde você está comprando, de quanto de tem cavalo de... que tem ali. Se é prensado de bosta de vaca, desculpa a Exato, expressão. é mais ou menos isso. Mas você não sabe a concentração de THC, nem de CDB, nem de outras substâncias. Então, quando você trata de um produto que é manuseado, manipulado e feito por uma indústria e tem um controle de qualidade, principalmente esses produtos importados, a gente sabe o que está fornecendo. Então, o paciente que está fumando, digamos assim, a planta in natura, ele está muito atrás dos efeitos ansiolíticos e nem tanto dos psicoativos, né? Mas ele acaba, como tem as duas coisas,
e a gente acaba, digamos assim, a pessoa querer fumar. Mas aí a gente ofertando o canabidiol, a gente consegue tirar isso. Ele vai ter todos os efeitos benéficos. Inclusive, a gente pode fornecer o THC também, que se é aquele cara que gosta um pouco do efeito psicoativo, uma dose pequena não vai ter um efeito exuberante, mas ele vai conseguir ter um efeito. Não é o efeito psicoativo da planta in natura, deixar muito bem claro isso. Não é o barato da planta. Não né? é o vai barato. dar barato. Nós temos Aliás, efeitos quando eu entrei psicoativos. em contato com os derivados, eu falei, pô, o cara vai entrar num barato. Olha a ideia que eu tinha. Vou Né? deixar essa galera toda doida. Inclusive, que já que nós estamos falando de barato, algumas contraindicações, né, a respeito de pessoas que, digamos, não devem tomar. A gente não tem uma contraindicação absoluta para quem não pode tomar. Mas alguns produtos, por exemplo, os que têm THC, a gente deve evitar em algumas situações. Você poderia falar aí para a gente? Por exemplo, você não tem estudos, primeiro, em crianças abaixo de 10 anos, não tem um estudo de peso para sustentar o uso em crianças. Alguns tipos de esquizofrenia e de alterações psíquicas, elas podem ser potencializadas com os THC, basicamente. Canabidiol, eu não li nada a respeito de contraindicação de uso. De qualquer maneira, a ação do canabidiol numa esquizofrenia também não é muito bem estabelecida. Então, eu tenho cuidado de receber um paciente com esquizofrenia e usar o canabidiol. Eu não sei se eu usaria, provavelmente. Grávidas podem? Teoricamente podem, né? Porque você tem canabinoide, endocannabinoide no leite, teoricamente pode. Aí vai, né? Eu acho que assim, tem grávidas que usam medicamentos antidepressivos, grávidas não, mulheres, que quando engravidam, ela não... Porque daí os medicamentos antidepressivos são teratogênicos de verdade, né? Eles vão causar lesões no bebê. E eu acho que se essa pessoa, em absoluto, não consegue ficar sem esses medicamentos, o canabidiol é uma alternativa que eu acho que é muito prevalente aí quando a pessoa tem esse tipo de distúrbio grave que ela não consegue engravidar. Então, eu acho que com um acompanhamento muito fino, um acompanhamento muito... com medo desgraçado de você estar usando, mas com uma segurança de vários estudos que tem. Sim. E com certeza vai ser melhor do que ela tomar os remédios, né? Não, os remédios em si. Porque ela ficar sem remédio, ela não pode. É interessante falar, quando o Dr. Dimas falou, a gente tem um sistema endocannabinoide, né? Então, assim, nós temos substâncias dentro do nosso corpo que são canabinoides. Que exemplo, produz, que nós inclusive. Produzimos, que um deles é a anandamida, né? E a outra é o 2-AG. Então, assim, nós temos essas substâncias. Nós temos a anandamida. Ela é produzida no nosso corpo, tá? E nós temos os fitocannabinoides, que são derivados da planta. Que, detalhe, não é exclusivo da cannabis sativa. A cannabis sativa, ela tem o canabidiol, só que uma concentração maior, mas a gente tem estudos com outras plantas que também têm concentração. São estudos promissores. Isso, né? De canabidiol. Justamente por conta do preconceito, tem outras plantas que estão sendo estudadas. E nós temos canabinoides sintéticos, tá? Então, assim, realmente a gente tem por ser uma coisa já produzida pelo nosso corpo e com baixos efeitos, teria, digamos assim, não teria nenhuma contraindicação a priori absoluta para fazer. Nenhuma. A contraindicação é o preconceito. O que a gente mais vê é justamente assim, não deve empregar em casos de transtorno paranoide, algum caso de esquizofrenia, porque se você, a gente sabe,
pela população que, por exemplo, o uso recreativo de determinadas substâncias, inclusive da cannabis in natura, produz aquilo que a gente chama de bad trip. A bad trip nada mais é do que a intoxicação pelo THC. Tá? A bad trip é isso. Então a gente tem que deixar muito bem claro que todos os produtos derivados de cannabis que são destinados para uso medicinal, eles têm uma concentração de até 0,3% que não tem tantos esses efeitos psicoativos, eles têm mais efeitos benéficos. A gente tem que lembrar que a dose terapêutica é estabelecida através de um escalonamento, a gente começa com uma dose pequena e vai ajustando até a gente estabelecer um nível ótimo de controle dos sintomas. E é interessante, a cannabis, na verdade, para o senhor é pediatra, certo? E a cannabis, ela amplificou, na verdade, o teu ramo de atuação. Hoje, através da cannabis, o senhor atende... quais são os principais casos, assim, que você fala assim, não, Jean, hoje muito mais as pessoas estão me procurando, principalmente com autismo, indiscutivelmente. Só em criança ou em adultos também? Em adulto também. Adulto também. Depressão, né? Uma delas de Campinas, ela liga para mim e fala, doutor, eu tirei os medicamentos que eu estava tomando. Aquilo me arrepia, a espinha toda e tal, mas ela falou, mas eu estou ótima. Ela tem lesões no braço esquerdo, de ela passar a gilete. Automutilação. Automutilação e tentativa na cabeça dela de suicídio. Né? Ela tomou comprimidos de diazepam para morrer, foi para o hospital. Então, era uma paciente com controle difícil. E ela falou para mim, eu parei com os remédios, não quero nem saber, doutor, eu só estou tomando... E há quanto tempo ela está com o senhor? Ela está há 1 mês. E já teve por isso que eu me arrepiou a espinha, né? Ela trata há mais de 10 anos e 1 mês ela me tira o remédio antidepressivo. Isso me dá pânico, Romulo, juro por Deus que me dá pânico. Apesar de eu mostrar confiança, mas me dá pânico. Só que ela falou, tô ótima. Eu quero viver agora, doutor. E a cannabis deu essa oportunidade para ela. Então, eu vou falar o quê, né? Então, nós temos, autismo, adultos e crianças, depressão. Depressão é uma das coisas. Fibromialgia, que eu tenho um paciente com fibromialgia que está há 1 mês e 40 dias se tratando, e a melhora foi importante também, né? Porque você equilibra a parte cerebral, mas você tem receptores nos músculos. E a fibromialgia, ela é interessante, estava lendo um artigo esses dias recentemente, que às vezes você nem está com a dor mais, né? Não, então, ela é intimamente ligado à condição psicológica do paciente. Indiscutivelmente. Fica memorizado, parece a dor ali. Então você tem, com o uso dos derivados da cannabis, você tem uma ação cerebral e tem uma ação periférica também nos endocannabinoides que estão localizados nos músculos, né? Eu não sei você, Rômulo, mas existe uma certa confusão ainda no entendimento até onde a fibromialgia tem um fundo psicológico, se existe alguma coisa física também, porque é engraçado o paciente com fibromialgia com umas pelotas no mundo, é um negócio estranho. Pontos gatilho, né? São os pontos gatilhos, Tiger Points. São muito agressivos e o paciente sente muita dor. Até onde isso é basicamente psicológico ou existe... Eu sou muito suspeito para falar, doutor, porque eu sou acupunturista, sou médico acupunturista, então, assim, na medicina tradicional chinesa, a gente não dissocia a mente do corpo. Então, assim, tudo interligado. Então, no meu ponto de vista, quando você tem um estresse, o estresse ativa o sistema. O que a gente tem? A gente tem 2 sistemas que nos fazem viver. A gente precisa se manter vivo independente de qualquer coisa. Por exemplo, se você tem uma lesão cerebral, não potencialmente para matar, mas que te deixa em estado vegetativo, você continua vivo. Por quê? Através do sistema nervoso autônomo, que é o sistema nervoso simpático e parasimpático. O simpático, ele te faz você
te impele a vida de uma forma a te defender dos perigos, né? E o parasimpático, através da alimentação, digestão, relaxamento. Então, o que acontece? O estresse, ele estimula o simpático. O simpático, quem é o neurotransmissor do simpático? É a noradrenalina, né? A noradrenalina, ela tem ação no sistema nervoso, ela tem ação nos músculos, em todos os lugares. E essa, digamos assim, liberação de noradrenalina ali contínua, ela vai produzir contração muscular, invariavelmente, vai produzir esses nozinhos, essas pelotas dentro do músculo, que muitos pacientes, ao apertarem, reproduz a dor com a irradiação, inclusive. Né? Então, isso aí é uma coisa bem característica da fibromialgia. E o canabidiol também tem bons resultados. Então, em fibromialgia. A gente pensa, porque para o paciente com fibromialgia, é difícil você falar para ele em controle das emoções. Ele acha que não. O problema dele é o músculo. É físico, né? É aquela pelota ali, doutor. Como é que isso é psicológico? Ele não aceita que exista uma ação psíquica dentro daquilo ali. Ele não aceita. Então, é mais fácil você explicar para o paciente com fibromialgia, falar, olha, o canabidiol tem uma ação no músculo. É uma verdade que eu estou falando, porque ele tem receptor endocannabinoide. Então, é no músculo, mas se você fala que ele vai agir equilibrando a sua mente, mas não é isso que eu quero o músculo. Eu quero tirar essa dor. Eu vou dar um exemplinho aqui básico, assim, em relação à emoção, né? Por exemplo, quando você foi criança, você foi mordido por um cachorro, tá? Isso te gerou medo. Se isso não foi trabalhado na sua mente, todas as vezes que você vê um cachorro na sua frente, o que acontece? Você reproduz todos aquelas emoções que você sentiu ao ser mordido. Ou seja, você tem ativação do sistema nervoso simpático normalmente. Entendeu? Então vai ter toda aquela cascata hormonal. Então, emoção, basicamente, é que todo mundo acha, emoção. Emoção, a gente pode transformar isso, a emoção é uma energia. Ela é uma energia por quê? Porque eu tenho uma condução neuronal que pode ser transmitida através de um estímulo elétrico ou químico. Não é verdade? Então, isso é o quê? Uma substância química, ela não é energia? É energia. É energia. Então, assim... E o sistema límbico age muito desse jeito. Então a gente tem muita coisa envolvida, a gente não pode dissociar, separar a mente do corpo. Recentemente agora, eu estava até conversando com o Rômulo, né? Era 7 horas da manhã, parecia que eu tinha corrido uma maratona. Eu estava, sem saber, tendo crise de ansiedade. E até então, para mim, eu até comentei com o Rômulo, para mim, crise de ansiedade era balela. Ou aquele negócio do cara se jogar no chão. É outra coisa. É outra coisa. Mas é um preconceito que às vezes até a pessoa tem com depressão. Sim, depressão que nada, né? E eu não acreditava em crise de ansiedade. Só ouvia falar, sabia que existia, mas até então... Aí o Rômulo falou, você está tendo crise de ansiedade. Eu fui entender, 7 horas da manhã, não fiz academia, não fiz nada e parecia que eu tinha saído de uma maratona. Né? Então, a parte psicológica, é o trabalho realmente ali, né? Aquela loucura isso toda. Chama somatização. Que causou tudo isso, né? Sua mente atacar, evidentemente, um órgão. Que é o negócio da pessoa, antes de fazer uma prova, tem pessoa que tem diarreia. Não é? A outra que tem vômito, sudorese, tem tudo isso. Realmente. E é uma ação exclusivamente do seu psique que está agindo. Está agindo ali. Somatizando. Eu, no meu primeiro semestre de faculdade, eu fiz jornalismo, na primeira apresentação, eu não sei o nome, geralmente quando a gente vai... eu tive algo ao contrário, como é que fala, gente? Quando você fica... Você vai aferir a pressão... Hipotensão. Só sei que foi ao contrário. Eu fiquei tão tenso, que minha mão começou a ficar... sim. Dura, que como se fosse atrofiar. Isso é o distúrbio, o famoso distúrbio neurovegetativo. Rapaz, olha o que a nossa mente faz, né? Pois é,
Olha, eu vou contar um caso da época que eu fiz 6 meses de psiquiatria logo ainda. Olha que bacana. Eu acabei me formando, eu gostava muito, e de um rapaz de 20 e poucos anos que chegou na cadeira de roda. Ó, doutor, ele parou de andar. E aí a gente fazia os testes de sensibilidade, pegava uma agulha, eu peguei uma agulha 40 por 12. Nossa. E o pessoal distraiu ele, olha lá e tal, e eu enfiei a agulha na perna dele, uma, duas, na outra perna, e ele conversando, ele não fez nem a 5 dele. Não sentia. Nem reflexo de retirada. 6 meses de tratamento, ele estava andando. O que era nesse caso? Bloqueio. Ele não lembro bem o trauma dele, mas eu acho que foi um trauma de ele ter sofrido um acidente, ter sido atropelado. Não tinha nada físico, mas aquilo ele foi por quê? Porque ele estava atrás do carro do pai, o pai bateu, o pai ficou traumatizado com isso, entendeu? E virou uma coisa em volta que eu acho, o que foi lá é que ele estava se punindo ou querendo agredir ao pai, mostrar, sabe como é? Que Sim. o pai, porque daí o pai se separou da mãe, inclusive depois de alguma coisa desse tipo. Então, a hipótese ali era, ou ele estava querendo chamar a atenção Ou estava do se pai punindo. ainda, ou ele estava querendo punir o pai, mostrar que o pai tinha feito aquilo, e ele bloqueou os impulsos nervosos para a perna. Caramba. Bloqueou mesmo. Assim como tem mulher que engravida Muito A forte. do gravidez Fiesa, né? psicológica. Gravidez psicológica, né? Tem A gravidez de tudo, Taubaté, tem né? O peito, aumenta o peito, a barriga aumenta. Ah, não, essa aumenta mesmo? Aumenta. Tudo? Tudo aumenta, Ué, tudo aumenta. eu tive contato com uma paciente que um amigo meu, ginecologista, chamou, fez, ó, Dimas, não tem nada. E como assim, doutor, não tem? 2 dias estava sem barriga. Caramba! Olha o que a Verdade. nossa mente faz. A barriga faz assim, a partir do momento que... Que ela sabe mesmo ali que não está. Então, o psicológico é terrível. Aí, doutor Dimas, vou fazer mais uma perguntinha aqui em relação... Como a gente sabe dos benefícios que os produtos derivados de cannabis têm na melhoria do sono, da qualidade do sono, é uma coisa que é fundamental a gente falar. E dentro desse seu caso, que você teve um caso com um paciente de Alzheimer, né? Tem melhorado a questão do sono? A família tem relatado alguma alteração? Então, da melhora da... Ainda não tive retorno de tempo suficiente para essa paciente melhorar a parte de memória em si, entendeu? De ela reconhecer as pessoas. A filha falou, ela me reconheceu, mas daí é tudo meio oba-oba, né? Eu fui verificando, ela falou, não, mas ela reconhecia, o irmão falou, ela reconhecia a filha em outras vezes. É que não deu tempo ainda. Novo, porque né? o Alzheimer realmente é algo um pouco mais lento. E esses outros pacientes, por exemplo, tem outros pacientes que ainda estão tomando, né? Por exemplo, a gente prescreve, por exemplo, para quem tem dor crônica, fibromialgia, o paciente fala assim, eu estou dormindo muito melhor. Hoje eu consigo dormir a noite inteira. Aliás, eu ia falar da insônia, que eu tenho uma paciente, que ela foi para tratar a enxaqueca com canabidiol. E, na realidade, a base nem era enxaqueca, era insônia. Uma insônia de uma noite super mal dormida, ela toma Zolpidem às 3 horas da madrugada, toma 2 comprimidos. Meu Deus do céu. Zolpidem é o indutor do sono. Para poder dormir até às 9 da manhã. Porque se ela tomar meia-noite, 1 hora, ela acorda às 3, 4 da manhã. Né? Então, é algo agressivo pra caramba. E ela, de dia, doutor, eu tenho uma enxaqueca insuportável. Então, a queixa dela era muito mais a enxaqueca do que a insônia, que ela achava que era algo que ela tinha um problema insolúvel. Né? E o uso de canabidiol com THC melhorou,
foi melhorando a qualidade do sono sono. em pouco tempo e ela já relata uma diminuição expressiva das crises enxaquecosas que ela tinha durante o dia. Ainda tem. Mas é um negócio mais arrastado. Só que eu estou tratando a insônia. E você vai ter um reflexo na enxaqueca. Ah, legal. Porque dorme melhor, o sono profundo, a fase é bem mais relaxante e ela não vai ter enxaqueca. Muito interessante isso. Que aula que o senhor deu hoje aqui pra gente, hein? Que isso? E é tão bom porque eu comecei faz pouco tempo e já tem esse... Sabe como é que é? Isso é instigante, isso é extremamente... É um entusiasmo você mexer com um negócio que não tem os efeitos colaterais que a grande maioria dos medicamentos tem, e tem um efeito bárbaro, cara. E, na verdade, dá para perceber até na voz, né, Romulo? O entusiasmo de falar do assunto, eu né? Gosto muito disso, estou adorando, estou amando, estou fazendo curso atrás de curso. Entendeu? É muito, muito importante realmente você... Hoje eu me inscrevi em nenhum. Que bacana. Acabei de me inscrever em nenhum. Então, pós de autismo e esses cursos dos derivados da cannabis, que eu acho o seguinte, teve um colega até que falou, mas Nimas, quanto mais você sabe, o que é que vai mudar? No uso que você vai usar o canabidiol gotinhas, que você vai aumentar as gotinhas. Mas não é isso só, né, Romulo? É você entender cada um dos pacientes e das patologias que ele tem, até onde você usa um medicamento, até onde você usa um derivado, até onde você usa o outro, qual a relação de um com o outro, né? Até onde você pode aumentar. Tá. E como você sabe disso? Lógico, com estudos, mas com a experiência pessoal, igual o Romulo tem mais do que eu, ele vai passar isso em um estudo e que você está lendo, estudando, assistindo o vídeo, aquilo é uma bagagem para você saber como tratar um paciente. Né? É um acúmulo de conhecimento. Ligar, puxa, mas eu posso então ir até aqui, daqui para frente já fica perigoso. Né? É muito, muito. É o que a gente chama de medicina baseada em evidências, né? Em evidência. E que é, para mim, uma medicina a mais efetiva. Entendeu? É importante você ler livros, mas baseado em evidências. Na experiência de colegas que usam desde 2015, é um negócio muito rico. Com toda certeza. É muito rico e muito esclarecedor para a gente. Né? E é uma segurança que a gente tem na hora da prescrição de você ter vários relatos de colegas que usaram da determinada forma e hoje eu uso também baseado muito na experiência deles, indiscutível. Porque o uso de endocannabinoide, cara, não é igual você passar e fazer... Bom, a criança tem 12 quilos, divide por 3, vai dar 4 ml de amoxa com clavulanato, de 12 em 12 vai sarar. Não é assim, velho. Não. Não é. Você fazer 10 gotas para você está dando risada daquilo e continua com o problema. Você faz 3 para o Rômulo, pá, melhora para caramba. Então, não existe isso de posologia ideal fechada em se falando derivados da cannabis. Então, por isso que é importante realmente ter a prescrição médica e não abrir mão disso. E o disso, acompanhamento. Né? O acompanhamento é fundamental. É fundamental essa comunicação. Que é justamente esse escalonamento que a gente faz e o acompanhamento permite a gente chegar a estabelecer aqui a dose terapêutica. Aqui eu tenho todos os efeitos controlados, eu não tenho efeitos adversos, então a gente vai manter aqui. Não deu resultado, doutor. A gente pode... E aumentando um pouco, né? Isso daí não acontece na alopatia comum do dia a dia. Não, né?
Ou você dá tanto, ou dá tanto, e o efeito esperado é tanto. Aqui na alopatia a gente tem aquela coisa, a gente tem a dose efetiva, a gente tem a dose letal. A dose efetiva é 50. O que é alopatia? É justamente essa medicina que a gente utiliza. O que halo é diferente, né? Então, assim, são substâncias que a gente utiliza pela indústria farmacêutica. Algumas até vieram de produtos naturais, mas começou a ser sintetizado, por exemplo, por laboratório. E outras substâncias foram descobertas mesmo. Entendi. Dipirona vem da também. erva cidreira. É mesmo? Erva cidreira tem Caramba. dipirona. O grande banco de medicações, a gente tem que falar isso, ser sincero, é a farmácia popular. Né? Tudo começa da natureza, a observação ali, os povos utilizam aquilo para tratar tal coisa, aí a gente começa a estudar. Aí começa a estudar, isola o princípio ativo, aí vem a indústria farmacêutica, passa por vários processos de pesquisa e começa e lança um medicamento. É assim que mais ou menos as coisas funcionam. Mais alguma pergunta, doutor? Bom, a gente falou das principais as indicações, a gente falou de como faz o tratamento, falou sobre as respostas que os pacientes têm, a gente falou da importância desse acompanhamento regular, a gente falou de efeitos colaterais, efeitos adversos. Acho que foi um papo bem enriquecedor e que pode ter esclarecido muitas dúvidas aí de pessoas que têm algum problema, que se sentem tocados, né? Ou porque tem dor crônica, ou porque sofrem com autismo, ou tem crise convulsiva, e estão ali na linha do meio, dizendo assim, em cima do muro, né? Será que vou, será que não vou? Então, assim, é uma oportunidade que as pessoas têm para buscar, né, o auxílio e fazer uma avaliação médica para justamente a gente poder prescrever e ajudar essas pessoas a melhorarem cada vez mais. Eu acho que é um caminho sem volta, né? Com não certeza. existe mais você. Não, vamos parar com isso não existe. Mas até teve lá em 2015, eu lembro da discussão, até o Congresso entrou no meio disso, de permite, não permite, o povo de um lado falando, é maconha que você vai dar para o seu paciente. E agora, cara, agora acabou. Agora não tem mais volta. Realmente, eu acho, particularmente, eu posso estar sendo hiperfônico, mas existe um mundo na medicina, até os derivados da cannabis antes e depois. É marco ali. O que a gente chama de divisor de águas. Divisor de águas, indiscutivelmente. E eu acho que agora, daqui para frente, 2% dos médicos brasileiros ainda prescrevem cannabis. Ainda. 2%? 2%. E outra coisa interessante falar é que assim, a sociedade cada vez mais está doente pela parte psíquica, né? Ansiedade, depressão. Então, assim, a sociedade moderna está doente. E buscando em contrapartida, muitos estão buscando uma forma natural para curar seus males. E aí está uma grande oportunidade. Está uma grande oportunidade, justamente. Então, 2018, acho que tinham 500 médicos que a Anvisa tinha como prescritor, né? Hoje são, meu Deus, perto de 12 mil, 14 mil. Quer dizer, muito pouco ainda, né? Se a gente for parar para 2% da população médica, né? Eu acho que agora é a oportunidade de escalar isso, né? Bom, aproveitar mais uma vez aqui, agradecer a presença do Dr. Dimas. Está aparecendo aqui na sua tela o @ Dr. Dimas. Segue o Dr. Dimas, tem muita coisa bacana que vai acontecer na rede dele, né? Até para mostrar um pouquinho. Quiser. Isso aqui foi só uma palhinha, gente. Na rede social do Dr. Dimas você vai ver muita coisa bacana, muito conteúdo importante. E realmente o que eu ouvi hoje aqui me trouxe muito conhecimento. Até bacana esse bate-papo nosso aqui, um jornalista meio leigo no assunto, né? Com o Rômulo aqui, que é um especialista também. E o paizão aqui, o Dr. Dimas, dando essa aula pra gente. Dr. Dimas, muito obrigado pela sua presença.
O início foi meio turbulento, com uma chuva danada aqui em São Paulo. Eu cheguei muito bravo. O Rômulo falou assim pra mim, Jean, o homem tá bravo. Eu falei, Eu cheguei muito. Jean, o homem Porque tá bravo. o cara do Uber me parou mais pra frente, aquela chuva desgraçada. Eu com roupa na mão, eu falo, Jesus, o que eu vou fazer? Aí desci, entrei na garagem, eu falei, eu quero saber onde é que eu vou fazer o negócio, o porteiro, sei lá, doutor. Eu não faço ideia, aqui é um prédio. Oh, meu Deus. Se eu tivesse uma cannabis ali, eu tomava de gole, de tão bravo que eu tava. E a Solange, nós estávamos chegando a falar, Solange, fala com o Dr. Dimas. Aí, na hora que o senhor mandou a foto pra gente, a gente começou a dar risada. Eu falei assim, Nossa, eu queria morder o porteiro ali, quase que eu chamei ele. Mas olha, Foi desculpa muito pelo bom, ocorrido. foi muito bom. Agora é só risada. Agora é mesmo, só porque risada. No momento aquilo me deixou bravo, mas foi muito gostoso. Não, mas, ó, valeu mais muito a pena. Muito a pena conhecer pessoalmente. Ah, que vocês. bacana. Ficamos lisonjeados aí, o senhor ter aceitado o convite. Ela falou, ó, dó. Eu falei, ó, ódio. Eu queria também agradecer aqui a presença do Dr. Dimas, esse bate-papo aqui que foi extremamente enriquecedor. Eu acho que a gente conseguiu esclarecer a dúvida de muita gente aí que está na dúvida e que tem algum problema de saúde e não consegue resolver e viu isso como uma oportunidade para se tratar de uma forma mais natural. E eu acho que esse é o nosso objetivo aqui. Não estamos fazendo apologia a nada. A gente está trabalhando em cima de algo que a gente realmente acredita e que tem potencial para melhorar a vida das pessoas. E que são 50 mil estudos conclusivos em cima do uso desses derivados. Isso não é 4, 5 pessoas falando, né? É um negócio baseado em evidências, baseado em estudos, o que dá uma segurança para a gente poder prescrever com tranquilidade, sabendo do resultado. O resultado que vai Eu dar. que agradeço muito, foi muito legal. Quer mais um recadinho, Rômulo? Não. Não? Siga o nosso canal, siga a nossa rede social. Né? Agora a gente tem a rede social do PodMedcast, também tem um @ aqui do podcast, o @ da agência. E até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Um abraço.